Meu nome é Gleison, para que o pessoal aí que já participa dos nossos treinamentos já conhece. Comigo aqui está o Alessandro, ele vai ministrar a parte prática do treinamento e eu vou cuidar de todas as dúvidas que vocês tiverem durante o treinamento. Esse treinamento está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Para quem não conhece ainda, é Office Desk Vídeos. Eu estou passando o link para vocês no chat do treinamento. Vou passar também o nosso Facebook, que é onde a gente disponibiliza todas as atualizações da empresa e nossas promoções. Também já está no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante o treinamento, existe uma aba chamada Questions, fica à direita no programa. Basta utilizar ela e enviar a pergunta. Se for algo que eu consiga responder através do chat mesmo, eu já respondo. Vai ficar aberto para todas as respostas. Se não for algo entendível pelo chat, eu paro o treinamento e peço para o Alessandro demonstrar, ok? Antes de começarmos, alguém tem alguma dúvida? Ok, então eu vou passar para o Alessandro e a gente vai dar início à parte prática do treinamento. Boa tarde, Gleison. Boa tarde a todos. Por favor, confirme se estão vendo a minha tela e o áudio. Está correto. Ok, obrigado. Sejam todos bem-vindos ao treinamento de MAP hidráulica para Revit. Meu nome é Alessandro Oliveira e neste treinamento mostrarei como utilizar o software para realizar todo o projeto hidrossanitário de um esquema simples de uma residência, desenvolvendo o traçado de esgoto e o sistema também de água fria. Além disso, usando o software MAP hidráulica para gerenciar toda a análise de cálculo, fazendo checagens com relação às pressões de todo o sistema. É importante ressaltar que você pode utilizar o template ou alguns templates já desenvolvidos. No caso, utilizaria o template do próprio MAP hidráulica, que durante a instalação ele é copiado na área de trabalho. O template do MAP hidráulica é baseado no template da Tigre, que também fornece o conteúdo. Caso você necessite configurar o template, trocar as informações de qualquer família, é importante que para análise de cálculos você faça adições, modificações em certos parâmetros. No decorrer do treinamento mostrarei como você pode executar esta edição. Claro que é recomendável para usuário que já conhece um pouco de edições de famílias. Neste modelo tridimensional, eu tenho uma residência bem simples, uma casinha, com algumas peças sanitárias já lançadas no projeto. Para aqueles que já trabalham com Revit, você pode importar a família, um modelo de AutoCAD 2D ou 3D, usar o Revit Link, o mesmo processo, e também desenvolver a própria arquitetura com o Revit. Independente da situação da construção do modelo do projeto arquitetônico, o software fará a leitura de todas as entidades. Antes de iniciar o nosso projeto, a construção do modelo hidrossanitário, vou apresentar o menu do MAP hidráulica para o Revit. Estou utilizando o Autodesk Revit 2015. Esta versão do Autodesk Revit já possui as disciplinas para instalações. É importante que você verifique no seu Revit se você possui a aba Sistemas. Você pode utilizar o Revit tanto em português como em inglês. Depende da plataforma, a linguagem mais utilizada por cada usuário.
Nas disciplinas referentes à parte hidráulica, nós usaremos a parte de hidráulica e tubulação. Então, para aqueles que também trabalham com Autodesk Revit MAP 2012, 2013, 2014, até a última versão 2016, o software é 100% compatível. Apenas algumas exceções, algumas dicas com relação ao arquivo. Caso você tenha uma versão mais nova de Revit, qualquer projeto, qualquer família que você salve, ela não será aberta por uma versão anterior à qual você utiliza. Então vamos conhecer o menu Map Hidráulica, sobre algumas informações do menu Map Hidráulica. No menu Map Hidráulica temos que fazer a instalação de algumas bibliotecas importantes para que você possa iniciar o seu projeto. Da mesma forma que é feita no TigreCAD, nas bibliotecas da Docol, da Insepa, da Roca, da Celite, você também tem que fazer a instalação de algumas famílias. Elas podem ser genéricas ou também famílias de fabricantes. O primeiro botão que nós vamos considerar e entender é o Explorer. Toda vez que você fizer a instalação do software, em seguida você tem que baixar as bibliotecas para consumo. Neste modelo, eu já tenho algumas bibliotecas instaladas. No caso, a biblioteca mais utilizada será a da Tigre, devido ao fornecimento de tubos e conexões. Nesta tela, iremos encontrar os produtos. Cada um dos produtos pode ou não conter bibliotecas que são utilizadas não só no Revit, mas também no AutoCAD, dependendo do plugin a ser utilizado. O Map Hidráulica ele funciona não só no Revit, mas também no AutoCAD. Aqui temos um exemplo de algumas bibliotecas que serão utilizadas em nosso projeto. Embora o template que acompanha na instalação, ele já possui o maior número de famílias de conexões dentro do modelo de template. Não é recomendável que o usuário faça a instalação ou baixe todas as famílias no único template, devido ao tamanho do arquivo crescendo gradativamente. Então, esta tela apenas irá armazenar o conteúdo, onde você pode clicar em qualquer elemento e fazer a inserção pontual no projeto. Cabe ressaltar que a criação do projeto ela não é feita por esta tela. Esta tela apenas gerencia a biblioteca no contexto geral. Você pode baixar famílias e também atualizar novas famílias quando é disponibilizado pelo fabricante. Aqui em Download Libraries você pode localizar ou buscar novas famílias ou elementos. Por exemplo, caso eu necessite instalar novas linhas ou novos produtos, vamos entrar no fabricante Tigre. Automaticamente ele faz uma navegação no sistema, no servidor da internet. E nós teremos aqui algumas linhas que podemos também instalar. Você pode instalar qualquer outra nova linha. Podemos utilizar aqui alguma coisa relacionada à linha leve, podemos instalar. Drenagem. Tigre Fire. X. Então podemos instalar vários produtos. No momento que é feita a instalação, ele acaba salvando em seu HD. A diferença de trabalhar com o aplicativo é que você nunca perderá as informações que foram salvas no seu HD. Mesmo que você desinstale o software e instale novamente, o seu conteúdo ainda permanece protegido. Também posso usar outros fabricantes de qualquer item da lista. E gradativamente novos fabricantes serão fornecidos. Eu já fiz instalação de vários produtos. Nós temos aqui produtos da Celite, Docol. Também temos produtos genéricos. Você pode também trabalhar com famílias genéricas. Você não precisa utilizar as famílias dos fabricantes. No mais, você deve
fazer alguns ajustes para que o MAP hidráulica faça análises com relação aos dimensionamentos impostos no software. Veremos aqui as novas linhas da Tigre, a parte de drenagem, Tigre Fire, e tudo é instalado automaticamente. Para fazer a instalação, nós clicamos em qualquer lugar do slide e automaticamente posicionamos ele dentro do nosso projeto. Não há necessidade de desenvolver esta opção agora, porque neste template já temos todas as famílias carregadas. A ideia é que, gradativamente, quando for necessário você localizar alguma família no projeto que não esteja na sua listagem, você vem, navega através do Explorer e faz o lançamento manualmente. Fez o lançamento no seu projeto, você não precisa mais lançar esta família. Você simplesmente fecha a tela e salva o seu projeto como novo modelo de template, para que posteriormente você continue criando novos projetos. Acabei desenvolvendo um pequeno banheiro, uma coisa bem simples para que a gente possa entender o funcionamento. Eu coloquei um lavatório, é uma família já de um certo fabricante, porém contém algumas informações importantes para os cálculos e análises. Teremos aqui alguns dados importantes, como vazão de projeto, UHC, pressão mínima e máxima e peso relativo. Qualquer família, qualquer biblioteca que você baixe da internet, de qualquer outro lugar, você tem que verificar se tem estes parâmetros. Esses parâmetros são importantes para que o software faça a análise. Se caso não existir, você deve editar a família e adicionar estes parâmetros com estas mesmas descrições. Ok? Não adianta localizar qualquer produto na internet desenvolvido por qualquer pessoa e achar que o sistema fará o dimensionamento com base naquela família. O mesmo nós faremos aqui para uma bacia com caixa acoplada. Nós temos também o resultado. Isso é importante para que você possa depois gerar a análise. Farei a alocação também de alguns elementos no projeto, no caso, um chuveiro. Outra família também importante é qualquer caixa e ralo deve conter um parâmetro que você pode depois adicionar quando necessário, e é o parâmetro UHC, contendo aqui o valor 2. Então, as famílias já do template, já do MAP hidráulica, contém esses parâmetros para que você possa desenvolver a análise. Mais uma vez, se você trabalhar com qualquer outra família que não tenha esses parâmetros, você deve adicioná-los. Normalmente, os parâmetros a serem adicionados estão aqui em um item chamado resultados da análise. Então, você acessa resultados da análise, qualquer parâmetro que estiver aqui, você deve adicionar nas famílias. Vou acessar aqui a tela principal, o menu superior, e vamos iniciar o projeto, para, em sequência, utilizando o menu MAP hidráulica, realizar os cálculos. Nós temos aqui o cálculo de água fria e quente, cálculo de esgoto, caixa d'água, abastecimento, águas pluviais, bombas e sistema aqui de filtro, fossa e sumidouro. Acessando o menu principal de sistemas, vamos desenvolver já o traçado do nosso modelo hidrossanitário. A única coisa que está faltando fazer o lançamento é um ponto de chuveiro ou uma família que simule ou um ponto de chuveiro ou de ducha, qualquer informação para que você possa ter os dados de vazão. Então, sempre acessando o menu hidráulica e tubulação, que são os principais, para lançar qualquer tipo de componente ou equipamento, principalmente peça sanitária, louças e metais, nós iremos acessar o menu Ajuste de Hidráulica. E através do navegador de projetos e os tipos, localizar
o chuveiro. Nós também podemos fazer o lançamento através do Project Browser, buscando as famílias. Localizar aqui uma família genérica e posicionar em qualquer lugar. Ao lançar a família, veremos que ela já possui um conector de 20 mm, equivalente a meia polegada. E aqui está a descrição do produto a ser utilizado. A família também, ou qualquer família, é importante que você verifique a altura de instalação. Então, neste caso, eu estou verificando no modelo tridimensional que o chuveiro já foi posicionado em uma altura, indicando aqui a elevação de 2,10. Caso você necessite, você pode fazer a mudança de altura em qualquer momento do projeto. Novamente no nível 1. E para facilitar a compreensão e o desenho do traçado, vou dividir ou cortar a planta, criando um corte a mais e visualizar o corte. E aqui está o corte desenvolvido, onde nós vamos trabalhar sempre com um nível de detalhe alto. Assim eu posso ter já a distância do prolongador da minha caixa sifonada e também do meu ralo. Ao selecionar a caixa sifonada, eu tenho o controle de poder manipular o afastamento e a distância deste prolongador. Nós podemos simplesmente puxar a seta ou você pode indicar o deslocamento. Deixei em uma certa distância para que tenhamos uma folga para as inclinações e a instalação depois do vaso sanitário com a tubulação principal. Selecionando o nosso vaso sanitário, é importante passar alguns conceitos sobre família, porque o maior segredo de uso no Revit, principalmente em instalações, que é o caso MEP, com MEP hidráulica, é conhecer um pouco sobre os conectores e as famílias utilizadas. Recomendo que você verifique os diâmetros dos conectores para que ele possa ser desenhado da forma correta na tubulação. Inicialmente, 20 mm na parte do sistema de água fria equivalem a meia polegada, 25 mm, 3/4 e 32 mm, 1 polegada. Caso você identifique que o conector de água fria está a 15 mm, você deve trocá-lo para 20 mm. Aí é apenas um ajuste desta equivalência. Tem os dois conectores, um de entrada de água fria e um de saída de esgoto. Todas as famílias possuem conectores. Eles podem ser de entrada de sistema água fria, água quente e também de saída. Já nesse lavatório eu tenho 3 conectores. Um de entrada de água quente, outro de água fria e um de saída de esgoto. Independente da forma de traçado, o sistema a ser utilizado, água fria ou quente, o processo de desenho, de construção é o mesmo. Não irá mudar em nada. A diferença é o tipo de tubo que nós iremos utilizar. Caso você desenvolva a parte de água fria, ele pode ser com qualquer sistema de tubos. Neste exemplo de projeto, farei com água fria soldável. E se for água quente, principalmente também pode ser feita com aquaterme. Então, existem algumas recomendações durante o traçado. No mais, você desenha o traçado livre, de uma forma bem simples. A primeira coisa que irei desenvolver é um traçado saindo de qualquer parte desta parede. Não existe regra. Eu posso desenhar do ponto de utilização, indo em direção ao barrilete ou à caixa d'água, ou posso desenhar da caixa d'água, indo até a direção do ponto. Então, primeiramente, vou fazer um traçado que será alimentado até o chuveiro. Então, saindo do chuveiro, ligando a um subramal.
Então, usando o menu Sistemas, clico em tubo. Primeiro comando a ser utilizado será tubo. Em seguida, através do seletor de tipo, vamos escolher aqui um tipo água fria soldável. E sempre prestando atenção no tipo de sistema, água fria doméstica. Estas são funções do próprio RevitMap, né, da parte de instalações, que você sempre deve prestar atenção. Para cada tipo de sistema e para cada tipo de tubo, ele aplica uma cor diferenciada que é gerenciada pelos filtros para que você possa enxergar de uma forma mais fácil. Então, no desenho, tudo que for azul é no sistema água fria, tudo que for vermelho, sistema água quente, e tudo que estiver na cor verde será esgoto. Mas cada profissional pode mudar essas representações futuramente. Primeiro passo a ser dado, escolhi a tubulação, em seguida irei definir o diâmetro, 20 milímetros, e o deslocamento, que é a altura com relação ao piso. Então, primeiro quero fazer um traçado, por exemplo, a meio metro. Eu posso desenvolver qualquer altura, e aí vai de acordo com o bom senso, as restrições e recomendações da norma. O meu traçado vai ser livre, tá? Faço um traçado em qualquer lugar da parede, então puxarei um traçado qualquer nesta direção. Este traçado, olhando através do corte, ele já está associado a uma altura. No caso da planta baixa, ele já ficou na cor azul, só que no corte ele ainda não assumiu nenhuma cor. Então é importante que você vá até o menu Vista, Modelo de Vista, e aplique o mesmo filtro do template. No caso, será a planta baixa 2D bifilar. Este filtro já está pronto no template e nós podemos utilizar a qualquer momento. Você pode desenvolver todo o traçado em planta baixa, em corte, em vista ou 3D, tanto faz. Próximo passo, agora vou selecionar o nosso chuveiro e desenhar até a alimentação com o nosso tubo. Muito cuidado, recomendação, não tente mover o tubo muito próximo ao lado interno da parede, porque eu preciso ter um espaço para conectar o nosso joelho ou até mesmo a curva. Se você não der espaço suficiente, o software emite um sinal, o qual você não conseguiu fazer a instalação ou o lançamento da conexão. Agora, selecionando o nosso chuveiro, irei clicar com o botão direito em cima do conector, criar tubo. Ainda permanecendo o tubo marrom, 20 milímetros, água fria soldável, eu apenas clico no centro da outra tubulação. Automaticamente a conexão é lançada, ele coloca um T e um elemento. Vamos verificar no corte o que aconteceu. Cabe ressaltar que para o traçado, o sistema também não fará de forma automática. Você deve também usar bom senso, saber conhecer e editar as ferramentas e também opções avançadas do Revit. Então, neste caso, eu vou ignorar este trecho, não quero usar, seleciono o tubo, deleto, em seguida seleciono o T. Nós vamos encontrar aqui um sinal de menos, que ele representa transformar este T em cotovelo, ou no caso, joelho. Ele fez o ajuste automático. E agora podemos dar sequência usando a mesma planta. Mais uma vez, selecionando a nossa caixa, né? Vai ser com caixa acoplada. Eu tenho um conector de 20 milímetros. Uma segunda opção para que você possa desenhar é usar o comando conectar com do próprio Revit. Ao usar o conectar com, você vai selecionar qual conector que você quer ligar à tubulação já existente. Eu tenho conector sanitário e eu tenho conector água fria residencial. Então é este conector que eu quero fazer. Porém o Revit ele dá uma condição de criar uma ligação automática onde ele bem entender. Então veremos o que vai acontecer. Aqui foi a ligação automática que ele realizou. Vamos virar aqui um pouco. E é óbvio que o traçado não poderia ser esse,
poderia desenhar diretamente de cima para baixo, colocando um outro T. Então, desenhar de forma automática nem sempre é a mais importante e a correta. Então, mais uma vez, seleciono a nossa caixa, clico em desenhar tubo e depois seleciono o centro da tubulação. Veremos agora que existe um afastamento da tubulação que está dentro da parede com relação à face. Você pode usar as ferramentas para mover o objeto e alinhar na parte externa, ou simplesmente usar o alinhar do próprio Revit para que a tubulação fique já rente na parede. Então, são alguns critérios que você pode usar. Dando sequência, eu vou puxar a tubulação em um sentido. Depois, com o botão direito, continuar a desenhar um tubo. Esta tubulação irá subir até um determinado nível, 2,5. Vamos colocar aqui 2,5. Vamos colocar 2,5 e depois até um certo local. E aqui no modelo em 3D estará o resultado. Vou usar a mesma técnica, selecionando a nossa família, né, de lavatório, e vamos clicar em conectar com água fria residencial e em seguida selecionar o tubo. Neste caso, a ligação já foi feita de forma correta, porque o sistema está fechado. Para exemplificar a instalação de forma correta, deve-se selecionar a conexão, o joelho que vai alimentar o flexível deste produto, no caso do lavatório, selecionar no tipo e mudar para um joelho com bucha de latão ou até mesmo um joelho com rosca. O mesmo será aplicado para outro tipo de família e também para o chuveiro. No caso do chuveiro, irei deixar como um joelho com rosca. Assim teremos o quantitativo da forma correta. Irei lançar uma caixa d'água apenas para utilizá-la neste nosso esquema. Mais uma vez, qualquer peça sanitária ou qualquer equipamento, você deve utilizar ajuste de hidráulica, localizando a caixa d'água. Estou fazendo o lançamento em qualquer posição. Acessando o modelo 3D, iremos verificar que a caixa d'água foi lançada no nível 1. Então, devo mudar o nível de lançamento para o nível 2. Só que no nível 2, também preciso fazer uma elevação para que a caixa d'água fique mais alta. Então, subirei a 75 centímetros. E para que a caixa d'água possa aparecer no nível desejado, seleciono a caixa d'água. Existe um parâmetro dentro desta família da Tigre, onde eu posso controlar o corte em planta. Então, digitando aqui um valor qualquer, 3, por exemplo, eu já posso enxergar ela em planta baixa. Novamente farei outro corte para facilitar o traçado e enxergar o nosso esquema da caixa d'água.
Selecionando a caixa d'água, farei o desenho saindo deste registro. Esta caixa d'água ela tem algumas especificações. Você pode controlar qual a posição onde você terá o registro para alimentação, ou quais serão os registros, também extravasor e limpeza e a posição da boia. Tudo isso pode ser controlado utilizando aqui opções de visibilidade. Então, caso você desmarque, todos serão desligados. Então, você pode configurar a todo momento. Em seguida, farei o traçado de um tubo de 32 milímetros saindo da caixa d'água e vou posicionar, jogarei em qualquer posição. Puxei, soltei. Se você não quiser o diâmetro de 32 milímetros, selecione o tubo e coloque aqui 25 milímetros. Agora sim, vou estender, quero fazer a ligação deste traçado com este traçado. Posso usar aqui a opção do aparar, estender, que é o trim. E aqui está o resultado. Vamos colocar um modelo em 3D. Veja que o traçado ele é feito aleatoriamente. Não era para ser esse traçado, então você deve desenvolver o traçado por conta. Muito cuidado nesta hora. Vamos criar novamente o tubo, subindo até 3 metros e depois selecionando e ligando com a tubulação. Mais uma vez, seleciono este pedaço, seleciono a conexão e transformo em um elemento já de joelho. Para finalizar este traçado bem simples, irei lançar um registro. Caso você precise de novos registros, você pode localizar pelo Explorer. Porém, dentro do template já existem registros que são chamados acessórios da tubulação. Você pode navegar pelo tipo. No caso, eu irei colocar um registro de chuveiro, posicionar ele em qualquer lugar da tubulação, que ele assume já a posição, e em seguida girar a peça para que ele fique do lado interno ao meio ambiente. Por último, sempre é importante selecionar o registro e indicar um deslocamento, uma altura de instalação. A mesma coisa será feita para o registro de gaveta. E em seguida, girar a peça. Selecionando o registro e indicando também uma altura de instalação. Pronto. Primeiro modelo do modelo de esquemático realizado. Agora podemos dar sequência como será feito o cálculo de forma rápida. Primeira coisa que o sistema perguntará para a gente durante esta análise é que o meu sistema não pode estar 100% fechado, ou seja, desde a saída da caixa d'água até os pontos de consumo, eu não tenho nenhum espaçamento. Então, primeiramente, vamos eliminar este tubo apenas para checar, realizar o traçado em si, e o sistema me dará os valores que serão pertinentes de acordo com a norma. Acessando o menu Map Hidráulica, clique no primeiro botão Água Fria, Água Quente, Cold Water e Hot Water. Selecione o tipo de sistema, eu já tenho vários sistemas aqui, o qual faço o dimensionamento, será água fria doméstica. No status do Revit é perguntado, selecione o tubo ou conexão onde a água fria e quente entra no sistema. Então, exatamente nesta família superior, em nosso joelho, irei clicar
Em seguida, o software pergunta com relação à pressão do montante da caixa d'água. Por exemplo, se naquele ponto a sua pressão é 0, você especifica 0. Caso você queira fazer cálculos inferiores, você pode já adotar quanto MCA você tem exatamente naquela distância. É importante que apenas você especifique este valor. Deixarei como 0 apenas para validar o sistema e verificar quais são as pressões negativas dentro desta análise. Ok. Depois, o eixo com relação à elevação será o eixo Z. E se os equipamentos serão utilizados simultaneamente? Neste caso, não. Aqui está o resultado final. O software identifica todos os trechos desenvolvidos no projeto e acusou que o trecho 4 é inferior à mínima estabelecida pela norma. Então, aqui no caso, a pressão é abaixo de 10 kPa. É importante, então, fazer uma atualização no tamanho dos tubos. Então, farei aqui algumas mudanças no tamanho do tubo. Irei selecionar alguns tubos. Então, neste caso, o processo deve ser feito manualmente pelo usuário. Em nenhum momento, o MAP hidráulica fará o dimensionamento e ajuste automático das conexões. Então, seleciono os trechos, o qual quero mudar o diâmetro, e também as conexões. Selecionando todos os trechos e conexões. E em seguida, vamos mudar o diâmetro para 25 milímetros. Alterando os diâmetros, também veremos que o software irá colocar algumas buchas de reduções automaticamente. Ele acabou colocando uma bucha de redução automaticamente. Então iremos repetir mais uma vez o cálculo. Porém, caso necessário, podemos também fazer a simulação da saída do barrilete para a primeira coluna. Então, novamente, gerar a análise de cálculo, selecionando o ponto que entra no sistema, indicando agora um valor diferente, 0,5. Eixo Z, e não será usado simultaneamente. Veremos que existem agora outras informações com relação à pressão. Agora indicou que o trecho 5 está máximo. Então, mais uma vez, fechar e vamos colocar uma pressão MCA correta neste ponto. Um metro de coluna d'água. E aqui está o resultado final. Então é importante ressaltar, se nós realmente tivermos 1 metro de coluna d'água deste ponto até em cima, nós teremos o cálculo correto. Caso contrário, você deverá elevar a caixa d'água ou mudar as dimensões da tubulação. Através dessa análise, percebemos que há necessidade de fazer mudanças na tubulação a todo momento. Então, é importante que você faça a configuração e ajuste manual de todo o sistema. Mais uma vez. E aqui está o resultado. No final, vamos exportar o relatório, salvar em um arquivo. Então, vamos salvar em qualquer lugar. E depois abrir a planilha. Ela pode ser aberta em Excel. E aqui está o resultado final. Onde nós teremos a soma do peso, vazão estimada, diâmetro nominal.
diâmetro interno, velocidade, perda de carga, diferença de cotas, tudo de forma automática. Para cada análise de trecho, é importante que você faça sempre uma validação do seu sistema. Finalizou, podemos fechar, voltar a desenhar o traçado que sai da caixa d'água até em direção da nossa conexão. Sempre importante ressaltar que você deve também fazer ajustes removendo pequenos trechos para que seja feita a análise de todo o sistema. Próximo passo é desenvolver agora o traçado de esgoto. Usarei aqui a planta baixa mais uma vez. Independente do traçado que é feito, eu recomendo que seja feito através da planta baixa e também através de cortes. Evite desenvolver o traçado de esgoto usando o 3D. O primeiro traçado que eu farei é com relação às caixas e ralos. Nós podemos desenvolver o traçado que vai da caixa ou ralo até cada ponto, ou seja, cada louça ou metal, tanto faz. E você também pode desenhar da sua louça até a caixa ou ralo. Uma dica é que você tem que desenhar também as inclinações. E a inclinação ela deve ficar na forma correta abaixo do seu piso. Então, se caso você desenhar do lavatório até o ralo ou a caixa sifonada, você não estará enxergando a inclinação de forma correta. Então, já que você posicionou a caixa e o ralo na altura que é importante no projeto, você desenha sempre da caixa ou ralo até os pontos de consumo. Então, neste caso, farei um traçado de esgoto de 40 milímetros, no sentido de 45 graus, e sempre verificando o tipo de sistema, que será série normal, tipo de sistema sanitário, com o diâmetro 40 milímetros. E agora vou desenhar o traçado. Então, estou indo em direção até o lavatório, vou indicar uma inclinação acima de 2%. Então, estou subindo com a inclinação positiva, 2%, até o centro do meu lavatório. E mais uma vez, puxo até qualquer posição interna da parede. Enter ou ESC para finalizar. Irei repetir o mesmo processo, selecionando o lavatório, clicando em criar tubo de esgoto 40 milímetros. A única diferença é que este pequeno trecho que sai do lavatório não existe inclinação. E vamos clicar na parte inferior da tubulação. E aqui está o resultado. Ao selecionar a nossa tubulação, ela já ficou com a inclinação e também as elevações também do sistema. Este pequeno pedaço de tubulação você pode ignorar. É importante que, caso você faça checagens, análises com MEP hidráulico ou até mesmo Revit, você evite deletar. Mas, se o seu projeto é apenas uma informação visual, você pode deletar este pequeno trecho. Ele não será contabilizado, mas, sem problema, você pode colocar um acréscimo depois. Sim, inglês? Temos dúvidas? Não, pessoal, tem bastante gente aqui falando que tá sem som. Confirma pra mim se é todo mundo. Ou melhor, né? Quem tá com som, avisa pra mim aqui no chat, por favor. Ok, então não é geral. O vídeo também tá normal pra vocês? Ok, Fernando, o seu já voltou. Beleza. Ok. Caso dê alguma travada no vídeo,
dá uma verificada na conexão de internet de vocês, YouTube, download, alguma coisa do gênero, isso atrapalha. Ele vai dar uma travada no vídeo aí para vocês. Ok? Então, vou voltar aqui pro Alessandro. Tudo bem. Então, retornando, fica um critério de cada um, tá? A tubulação, para que ela possa ser analisada, sempre é importante ter conectada a conexão diretamente com a peça sanitária. Veremos que isso aqui pode não ser aplicado a um projeto real. Então, sempre temos que verificar e ajustar o afastamento. Então, eu posso simplesmente mover manualmente até uma certa distância. Também posso realizar uma cota ou fazer o alinhamento. E como se trata de um projeto real, também vamos trocar o joelho 4590, que é o mais utilizado no traçado, e vamos colocar aqui um joelho com anel. Joelho 90 com anel. Como nós temos muitas famílias carregadas, então depois podemos filtrar. Ok. Vou acessar o nosso corte para ver o que está acontecendo já nas vistas. Então esta é a facilidade de trabalhar com o Revit, não apenas falando de dimensionamento, mas também de detalhamento. As coisas basicamente são feitas automaticamente. O que eu gerencio em planta e em 3D já aparece em corte. Esta vista, este corte, depois ele pode ser duplicado, modificado, gerenciado, para que você crie um detalhe futuramente, indicando cotas, elevações, diâmetro, sentido, fluxo, tudo pode ser feito depois com o Revit. Novamente acessando a planta abaixo, farei o mesmo processo desenhando desta caixa sifonada até o ralo, ou do ralo até a caixa. Outra dica é que se eu fizer o traçado de um trecho de tubulação que sai em uma determinada altura, ou seja, porcentagem de inclinação, vai chegar no momento que quando vier próximo ao nosso ralo, você não vai conseguir encaixar ele perfeitamente no conector. Não existe como você saber que daqui até aqui tem uma certa inclinação ou vice-versa. Então a gente vai fazer por trechos. É uma das formas de resolver. Selecionei o primeiro ralo, a caixa sifonada, perdão. Clico em desenhar tubulação. Eu continuo indicando inclinação acima, que eu estou indo em contra o nosso ralo. Se fosse do ralo, é inclinação abaixo. Qual é a inclinação? 2%. Então, vou desenhando o traçado qualquer. Vamos desenvolver o traçado. Quando você realiza o traçado a 45 graus e posiciona, existirá um eixo de referência. E vamos fazer em qualquer posição até um certo lado. Analisando a vista de corte, sempre é importante ressaltar. Daqui, se eu fizer a ligação direto para cá, vai ficar uma coisa estranha e o sistema não deixará ligar. Então, eu vou fazer um pequeno trecho aqui e fazer uma ligação inclinada, a 45 graus ou a 100, o valor de 100 porcentagem. Agora eu faço o inverso, seleciono o ralo, clico em desenhar tubo. No caso, será a inclinação abaixo de 2%. Vou até um determinado valor. E quando chegar aqui, ele fará este tipo de ligação. A ligação que ele realizou foi uma ligação automática. Então, sempre é importante ressaltar as formas que o sistema fará a ligação. Agora, caso pudéssemos traçar de uma outra forma, também é possível. Então, eu posso desenhar o traçado A45 diretamente nesta vista de corte, ou posso voltar o traçado, desenhar mais uma vez, inclinação abaixo de 2%,
e continuar desenhando inclinação abaixo de 100% para chegar a 45%. Veja que neste momento o software indica um erro de segmentos e o ângulo resultante não está batendo, porque o espaçamento ou é muito grande ou é muito pequeno. Toda vez que acontecer alguma coisa estranha no Revit, na ligação, significa que existe um fundamento, existe alguma coisa que realmente está incorreta e a gente tem que enxergar isso em outra vista. Então, mais uma vez, farei apenas um trecho de 100%. E veremos em corte o que está realmente acontecendo. Com certeza, eu devo ter desenhado abaixo do limite, o qual essa peça está desenhando, foi traçada, e ele acabou estourando. Então, como agora eu desenho um pequeno trecho, eu posso simplesmente usar o trim, ou estender, ligando os dois objetos. Muito mais fácil. Assim, eu tenho certeza que as inclinações estão a 2% nesse trecho, e neste caso, é basicamente impossível que você queira um traçado sempre a 2%. Continuando em planta baixa, agora farei o restante da tubulação de saída, que será de 100 milímetros. Tá? Então, a primeira dica é faça sempre primeiro as ligações dos pontos de consumo até os ralos e caixas sifonadas. E o que sobrar, podemos desenhar a tubulação principal de 100 milímetros. Mais uma vez, trocando série normal, diâmetro de 100 milímetros, sempre com um sistema sanitário, e o deslocamento, a tubulação irá descer a menos 30 centímetros em uma certa direção. E também indicando uma inclinação de 1,5%. Novamente, farei um traçado a 45 graus, sempre com a linha auxiliar de eixo da caixa sifonada. E suponhamos que vá até uma caixa de inspeção. Selecionando qualquer conexão de esgoto, eu posso transformar em um T ou uma junção, apenas clicando nesse sinal de mais. Em seguida, no modelo 3D, veremos o que está acontecendo. Para aqueles que ainda não usam o Revit para hidrossanitário ou até mesmo o Revit Map, entender que as conexões de esgoto elas possuem luvas. O ajuste de posição da luva ela não é feita com o Revit. O Revit não consegue identificar qual a posição correta da luva. Por isso que as famílias já têm parâmetros para que você mesmo vá orientar da forma correta. Então, selecione a família e clique em inverter sentido da luva. E assim ele fica na posição correta. Neste caso, farei a ligação de uma redução excêntrica. É uma das conexões mais complexas, complicadas, difíceis de manipular e entender. Já vou deixar aqui alguma dica. Novamente, através de sistemas, ajuste da tubulação, que são as conexões, e localize redução excêntrica. Ao aproximar na tubulação, ou seja, na junção, ele automaticamente quer encaixar. Eu clico e ele já fica encaixado já na posição. Selecionando, vou transformar a entrada de 50 milímetros. Veja uma coisa, ao selecionar a entrada de 50 milímetros, ele dá um salto na tubulação principal e move a tubulação principal. Então, para que você não tenha nenhum tipo de problema com mover ou rotacionar, faremos diferente. Olhando na planta baixa, selecionando ajuste da tubulação de novo, escolhendo a redução excêntrica. O ponto de inserção está do lado esquerdo desta família. Caso você dê a barra de espaço, ele vai para o centro ou vai para a direita. Mais uma vez, barra de espaço, centro ou
direita. Eu quero encaixar o lado direito, que é a entrada, ou seja, o lado menor, diretamente na conexão, na junção. Você pode até estar perguntando, nossa, que coisa absurda, mas temos que entender o processo de criação das famílias no Revit. E ela pode interagir para ambos os lados. E cada lado, ou um lado específico, você conseguirá fazer a conexão girar. Então, selecionando, ele fez a inserção e conexão. Olhando no modelo 3D, veja que agora ele ficou deformado. Por quê? Porque a redução excêntrica ela não existe na dimensão 100 por 100. Ela existe 100 para 75 ou 100 para 50. Em um dos dois lados, você deve fazer a troca. Então, obviamente, é o lado de fora que queremos de 50 milímetros. Tá? Neste caso, ele assume já uma posição correta, que ele fica para cima, e nós vamos desligar esta luva que está embutido na redução excêntrica. Então, vamos aqui usar a opção desligar ligação na conexão para que ela fique da forma correta. Então, eu tenho duas formas de colocar esta conexão. Nem sempre é possível lançar automaticamente e exige depois que você faça movimentações ou ajustes manuais. Agora sim, através da planta baixa, farei um traçado de 50 milímetros. Neste exato ponto existe uma elevação e neste exato ponto existe outra elevação. Se você quiser traçar de um ponto até outro, você precisa saber a porcentagem de inclinação. Porque se você supor que você quer apenas 2%, pode ser que neste trecho você não irá ligar da forma correta. Então veremos que ao selecionar a tubulação, embora ela marcou com 2%, nem sempre ela consegue fazer a ligação exatamente a 2%, porque neste trecho, neste pequeno pedaço, nem sempre a elevação dará condições de ser 2%. Pode ser 2,5%, 1,5%, 1,5%, depende muito. Neste caso, sem querer, acabou dando certinho, embora o software depois faz a ligação automática. Vamos realizar aqui um cálculo rápido, uma checagem do nosso traçado, usando novamente o MAP hidráulica. Agora será para esgoto. Selecionando o sistema sanitário, OK. O software pede para selecionar o tubo ou conexão onde o esgoto sai do sistema. Então, será a última tubulação. Qual a declividade do tubo coletor? Você pode informar a declividade. E, em seguida, selecione uma tubulação de queda. Como não existe uma tubulação de queda no sistema, eu apenas clico em concluir. E aqui está o resultado final da checagem. Todos os dados dos sistemas estão de acordo com a norma, de acordo com os subcoletores. E a unidade de contribuição Hunter também está batendo. Nós também podemos exportar para um relatório ou simplesmente fechar. Mas o traçado da tubulação de esgoto não termina aqui. Eu preciso traçar também um traçado de ventilação, mudando a cor do sistema. Posso realizar diretamente em planta baixa ou em corte, tanto faz. Usando aqui a opção do corte, vou com o botão direito, criar similar. Em seguida, especifico o mesmo tubo série normal, só mudando o sistema para ventilação. A tubulação de esgoto ela é a mesma, só vai mudar a cor e representação do sistema. A tubulação continua sendo de 50 milímetros. Clique em qualquer lugar do tubo e puxo até uma certa altura. Mais uma vez, a tubulação e a conexão é desenhada. Seleciono a minha conexão. Caso eu precise mudar a posição ou inverter o sentido, eu apenas clico desta forma. E se você precisar encaixar exatamente
este T dentro da nossa família de redução excêntrica, você pode desligar a luva e mover até encaixar ou representar o encaixe na nossa redução excêntrica. Cuidado para não jogar tanto dentro, porque senão você acaba perdendo o espaçamento de tubo que tem aqui dentro. Você precisa ter um pedacinho de tubo para que o sistema faça análises. Usando a planta baixa, vamos continuar clicando no tubo com o botão direito, criar tubo, permanece sendo ventilação e eu vou posicionar em qualquer direção sem ter inclinações. E por fim, uma altura final para a ventilação. E aqui está o resultado em 3D. Vamos mover sentido da luva e aqui está o resultado. Muito cuidado que o corte também é importante para que você possa definir as alturas. Se caso a altura estiver para cima, né, do seu piso, você deve mover depois manualmente. Podemos realizar uma checagem de esgoto para validar e ainda permanece funcionando. Caso você necessite da listagem de material, isso também pode ser obtido através do próprio template. Então, no menu do navegador de projeto, teremos aqui tabelas. Nós já temos tabelas quantitativas de caixas e rolos. Já existem todas as informações com grelha, porta-grelha, caixa, tampa. Conexões para esgoto, a quantidade, o tamanho. Conexões para água fria, registros de válvulas e também tubulações rígidas. Para aqueles que já utilizam Revit com relação à parte de tabelas, você pode criar também outras tabelas com mais informações. Você não é obrigado a utilizar as tabelas do próprio template, você pode apagar tudo e recriar do zero. Aproveitando, farei um corte na parte de água fria para mostrar um pouco sobre o detalhamento. Abri apenas um pedaço do nosso corte, irei em menu vista, modelo de vista e aplicar já o template que é a planta baixa 2D bifilar. Toda vez que realizar esta configuração de template, você pode já obter as cores. Nesta vista, posso executar já as minhas informações de detalhe. Podemos usar o menu Vista, ou também o menu Anotar, para poder já desenhar as nossas cotas. Podemos aqui usar cotas alinhadas e fazer as cotas de todos os elementos do meu projeto. É uma das alternativas que você tem, algumas opções para que você possa desenvolver as cotas. Não irei abordar tanto sobre detalhamentos, mas você pode executar este recurso. Outro recurso dentro do template, na parte de anotar ou anotações, é o identificar por categorias. São as anotações ou tags que você pode especificar. Então, o tubo, você pode marcar o diâmetro, usando chamada de detalhe ou não.
pode colocar em qualquer posição. E também o comprimento do tubo, apenas mudando o tipo de identificador. Caso você já tenha este tipo de família no template, irá facilitar. Veja que o comprimento, para algumas situações, ele pode não aparecer devido ao tipo de família utilizado. Vamos procurar aqui outro tipo de comprimento. Embora em algumas situações não há necessidade de mostrar comprimentos em trechos de tubo a todo momento. E por fim, um detalhe bem legal, bem importante, é a itinização de elementos das conexões. Podemos usar aqui alguns códigos de produtos. E a itinização ela pode ser preenchida através da tabela conexões de água fria. Vamos localizar o código para poder preencher esse elemento no projeto. Automaticamente o sistema irá enumerar aquilo que coincide em todo o detalhamento. De qualquer forma, realizar esta tarefa é bem mais rápido que no AutoCAD, puramente no AutoCAD. Estou chegando ao final deste treinamento. Gleison, temos algumas dúvidas? Oi, Alessandro. Duas, por enquanto. A primeira é se tem como tirar um quantitativo apenas de curvas de 45 graus ou só de 90? Se é possível desenvolver um quantitativo de curvas a 45 graus ou 90? Bem, Isso. depende muito do parâmetro utilizado na família. Qualquer família, seja do Revit, seja da Tigre ou qualquer fabricante, que ao ser selecionada e que contenha um parâmetro chamado ângulo 90, eu posso editar a família ou criar uma condição para que ele leia este ângulo e me retorne dizendo se é de 45 ou de 90. Só que você quer apenas informar uma descrição, que é curva ou joelho de 45 ou 90. Você pode realizar um parâmetro de fórmula na tabela. Então, para isso, você entra em água fria, selecionando a classificação ou qualquer tipo de filtro e campos. Então, por exemplo, eu posso adicionar um campo que, através de um parâmetro coincidente, um parâmetro que vá ler a descrição do elemento contendo 45 ou 90. É um processo um pouco mais avançado, mas é possível de realizar. Ok. A outra dúvida, se é possível criar uma System Classification. Ele fala que ele consegue criar uma System Type, mas não consegue alterar as classifications dela. Bem, para classificar um sistema, você pode realizar aqui através dos sistemas de tubulação. Eu não sei se é isso que ele quer criar, sistema de tubulação. Água fria, reuso, ventilação, água doméstica. Eu não sei se ele quer criar por aqui. Ele pode desenvolver por aqui se ele quiser. Pode duplicar e renomear. Normalmente a gente pede para que o usuário duplique a opção outro. Você pode duplicar e escrever outro tipo de sistema. E ao desenhar o traçado, este novo tipo de sistema estará já presente dentro da parte mecânica. Agora, a classificação do sistema, vamos editar o sistema de tubulação. E veja que aqui nós temos o nome de sistema e editar o tipo.
e você pode também mudar a classificação do sistema. Ok. Esta é uma opção apenas do Revit Map, né, das opções que também você pode desenvolver. Próxima pergunta do Júnior. Sobre fossa séptica e sumidouro, se tem algo que eu possa fazer o detalhamento. Se diz de família, Júnior? Nós temos no nosso site algumas famílias especiais. Dentre elas existe uma de fossa, filtro e sumidouro. Dá uma olhada no nosso site na parte de famílias. Alexandro. Bom, eles não são nossos clientes, Alexandro. Então eu não sei como as famílias deles são desenvolvidas. Você pode testar. Mais alguma dúvida? Gleison, só para finalizar, a questão anterior, como criar a classificação do sistema. Tá? Uhum. Você pode não só criar, mas também depois duplicar. Isso depende muito do Revit. Bom, acho que já ficou respondido aí. Se ainda tiver alguma dúvida, o Dilney, manda pra gente aqui que eu pergunto pra ele. De qualquer forma, para manuseio com Revit é importante fazer vários testes, né? Para quem já trabalha um pouco com tubulação, com Revit Map, realmente tem algumas exceções, né? Algumas recomendações que durante o traçado nem sempre você irá conseguir o mesmo resultado baseado no AutoCAD. Praticamente no AutoCAD você consegue desenvolver tudo porque é um elemento, um desenho 2D. No mais você desenvolve os cortes e elevações manualmente. E quando trabalhamos com um elemento em 3D, as coisas ficam mais reais. Né? Então, a gente tem as mesmas dificuldades durante a criação de uma obra. Então, você vai ter realmente alguns ajustes que devem ser feitos. E quem manda no projeto serão as conexões e peças sanitárias. Né? Sem comentar também as limitações da ferramenta para que o usuário aplique hoje 100% similar ao AutoCAD. Só separar aqui, Alessandro. Chegando a um... Tá. Deixa eu só dar continuidade, Gleison. Com relação à parte de fossa, filtro e sumidouro, não só também a parte de cálculo de caixa d'água, águas pluviais e bombas, o sistema apenas faz um cálculo rápido e análise de esquemas através de telas. Esses 4 cálculos de caixa d'água, fossa, filtro, sumidouro, águas pluviais e bombas são telas que você dimensiona manualmente. Ele não irá trabalhar dentro do modelo de projeto e não irá desenhar um detalhamento. Então são telas isoladas do projeto para que você possa calcular. Ele não interage com aquilo que a gente desenha. Ok? Se eu realizar um tubo de ventilação, eu esquecer de trocar o sistema para ventilação e classificar como esgoto, é possível trocar a classificação posteriormente? Não. Se caso o usuário já fez aqui o tipo de sistema ventilação e quer trocar para sanitário, na verdade, ao contrário. não, ele pode desde que o sistema esteja aberto um dos dois lados, só que automaticamente o sistema ficará na cor verde. Então você quer selecionar 2 tubos ou um tubo só e trocar para ventilação. É isso? Isso. Tá fazendo aqui a simulação. Eu tenho 2 sistemas de ventilação, quero trocar para sanitário. Depois seleciono os 2 tubos de sanitário e quero trocar para a ventilação. Veja que o processo contrário ele já não aceita, porque ele considera que todo o sistema já foi desenhado. A menos que você tente quebrar um trecho, selecionar a tubulação e mudar manualmente.
São coisas que acontecem de Revit para Revit e você tem que fazer as edições manualmente. Só pegar outro aqui. Sobre quantitativo novamente, se é possível tirar uma listagem de conexões e tubulações tudo junto, ou se ele tem que fazer separado. Sim, é possível. Só é possível usar uma tabela de produtos sem categorias, múltiplas categorias. Então você vai acessar aqui a opção anotar, perdão, anotar não, né? Vista, tabelas, tabelas e quantidades. Cada categoria, no caso a tubulação, você tem tubulação de hidráulica, tubulação flexível, peças sanitárias, equipamentos, conexões de tubo. Cada categoria dessa vai gerar o quantitativo apenas desta categoria. Se você deseja criar tudo ao mesmo tempo, você vai colocar como múltiplas categorias. O problema é que quando você seleciona essa múltipla categoria, existem parâmetros, particularidades de uma tubulação que a conexão não tem. A tubulação, você pode medir o comprimento linear. A conexão já não tem esse parâmetro em comum. Então, tudo que é parâmetro não comum, o software descarta. Vou dar um exemplo aqui, ó. Chamaria aqui de todas. Veja que na próxima tela, que são os campos dos parâmetros, eu não tenho um parâmetro agora chamado comprimento. Eu tenho diâmetro, porém eu não tenho comprimento. Eu posso ter aqui a opção também de elementos, custo, contador. Então, para cada conexão eu posso contar uma por uma. É a única coisa que eu preciso. E também o diâmetro. Vou procurar aqui o diâmetro. Eu tenho aqui a opção do diâmetro ou descrição, que eu já consigo identificar a conexão. Só que a tubulação ela precisa do diâmetro, descrição e do comprimento. E eu não tenho o parâmetro comprimento, porque não é comum a ser usado em todas as famílias. Então, por isso que você pode ter depois problemas com relação à classificação. Então, normalmente você tem que fazer no Revit separadamente, ou criar um filtro que dê condições depois de você juntar um quantitativo de tubulação com comprimento e depois com o quantitativo de conexões. Não é muito prático realizar isso. Só um minuto, Alessandro. Sobre a cor das tubulações, é possível alterar? Sim, sim. Nós podemos trocar a cor usando os filtros e sistemas do template. Para isso, você vai até o menu Vista, Modelo de Vista, Aplicar. Você vai escolher, normalmente, o template oferecido vem com dois filtros. Planta baixa, 2D bifilar e unifilar. O unifilar, quando nós selecionamos e aplicamos, ele ficará apenas desligado, né? E você pode obter o nível de detalhe baixo, médio ou alto, como se fosse o desenho unifilar mesmo. E o planta baixa 2D, ele indica a opção colorido. Para trocar a cor, você deve acessar um item chamado Filtros de Sobreposição, VG. E aqui nesta tela você vai controlar as cores para o que é água fria, soldável roscável, aquaterme, série normal e outras linhas e sistemas configurados no template. Então, no caso aqui, eu quero para sistema de água fria, você pode colocar outra cor. Um azul mais escuro, por exemplo. A ventilação, eu quero na cor vermelha. Aplicou, ele vai assumir esta cor. Nós podemos também criar centenas de novos filtros através do editar novo. Você vai ter vários filtros a serem criados de acordo com cada categoria e de acordo com o filtro. Então, você pode fazer uma busca e trabalhar desta forma. São opções também do Revit, não só para projetos de instalações, mas para tudo. Arquitetura, estrutura e instalações em geral. É um processo já do Revit, não depende do aplicativo. Ok. Eu vou dar uma filtrada aqui, tem algumas iguais.
Bom, Marco, ela funciona como qualquer família do Revit, então você vai abrir ela no teu projeto como qualquer outra família que você tivesse na tua máquina. Acho que ele não está com essa família no computador para esse webinar. Existem certas famílias que elas não são tão fáceis de encontrar no mercado. Na verdade, a gente não tem nem 90% de tudo que precisa no nosso mercado com relação a famílias, seja de fabricante ou genérica. Então, isso fica de acordo com a construção do próprio usuário ou das empresas e escritórios que queiram desenvolver conteúdo. Esse tipo de família ela é carregada de qualquer forma usando o mesmo conceito do Revit, seja ela uma fossa, filtro, sumidouro, uma caixa de inspeção, uma caixa de gordura, uma caixa d'água. Existem, a cada empresa, para cada modelador, existe uma forma de criação da família. Se essa família for apenas para contabilizar, 100% vai funcionar. Só que para ela detalhar, gerar cortes, quantitativo, funcionar com o Revit Map, já é uma outra situação. É uma coisa mais complexa e aí depende de cada profissional. Neste caso, nós não temos a família que ela seja detalhada automaticamente. Ela é calculada e você lança a família e é um pacote oferecido pelo Office Desk, só que é um pacote pago. No caso, você necessite de apenas de uma família já para cálculo de fossa, que seja fossa, filtro e sumidouro, o qual você quer já ter todos os parâmetros de dimensionamento e ela mude o tamanho conforme esse cálculo, você pode adquirir esse produto. E ele é 100% adaptado ao Revit. Só que você nem sempre vai encontrar todos os produtos no mercado, e não só no mercado, mas também no nosso portal da loja, para que você possa utilizar e depois adquirir. Isso gradativamente vai sendo desenvolvido com o tempo. Bom, ok, Ramon. Não, Ramon. Ele te informa apenas se está dentro ou fora da norma. Você precisa, o que você definir e tiver dentro da norma, ele vai acatar. Beleza. Do Júnior já foi respondida. Obrigado pelo elogio, Júnior. O de elétrica a gente tem um que foi feito semana passada, tá no nosso canal do YouTube que eu passei para vocês no chat. Tem um de hidráulica para CAD e um de elétrica. Deem uma olhada lá depois. Já foi respondida a outra. É possível utilizando as ferramentas do Revit, Flávio. Como ele demonstrou no começo, no meio do treinamento. Não temos elétrica para Revit ainda, Johnny. Bom, pessoal, o nosso tempo já deu uma estourada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem enviar para a gente pelo e-mail support@officedesk. Ok? Esse e-mail cai diretamente em mim e eu vou respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem. Espero que tenham gostado e uma boa tarde a todos vocês. Obrigado pela presença de todos, boa tarde e até a próxima.